E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Bem, mais um vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje vamos falar sobre hidráulica. Eu trouxe aqui pra vocês um assunto que são os tipos de escoamento. Vamos falar aí sobre o escoamento subcrítico, o crítico e o supercrítico. Bem, a importância de estudar o escoamento crítico é que com ele a gente consegue aí determinar seções de controle. Então ele é uma ferramenta muito útil aí na hidráulica e é muito utilizada aí no dia a dia, certo? Do pessoal que trabalha com isso. Bem, a gente pode usar, por exemplo, o escoamento crítico para calcular a profundidade de canais, entre outras coisas, como energia e vazões. Mas vamos lá para o que interessa. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é o escoamento crítico, certo? O nosso amiguinho aí, o Frude, ele determinou essa fórmula, que é a equação de Frude, que diz o seguinte: velocidade sobre raiz de gravidade vezes y vai ser igual ao número de Frude. Você pode encontrar essa fórmula com outros formatos, utilizando outras incógnitas, mas vamos utilizar essas incógnitas aí, velocidade, gravidade e altura da lâmina d'água, que são aí o que a gente vai utilizar nessa matéria. Bem, o que acontece? Se você tiver, vamos supor aqui, uma velocidade igual a 5 metros por segundo, uma gravidade da Terra, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e um y, que vai ser uma altura de lâmina d'água, vamos supor aí uma altura fictícia de 10, não, vamos supor aí uma altura fictícia de 1, para ficar mais fácil a conta, né? 1 metro. O que você faria? Você substituiria na fórmula de Frude. Então, Frude é igual a 5 sobre raiz de gravidade, 9,81, vezes y, que é 1. Vamos ligar aqui nossa calculadora. Nós temos aqui que 9,81 vezes 1 é ele mesmo. E se a gente tirar a raiz disso daqui, vai ficar 3,13. Então, 5 dividido por 3,13, vamos ter aí 1,59 ou 1,6 aproximadamente. Então, o nosso número de Frude é 1,6. Ele não tem unidade de medida, porque ele é um número somente para a gente tirar aí uma espécie de avaliação sobre o escoamento, né? No nosso caso aqui, o nosso Frude deu 1,6, ele é adimensional. Então, o que o Frude determina? Se o Frude for menor do que 1, ele vai ser um escoamento subcrítico. Se o Frude for igual a 1, ele vai ser um escoamento crítico. E se o Frude for maior do que 1, ele vai ser um escoamento supercrítico. Bem, agora que a gente já entendeu aí como funciona a equação do nosso amigo Frude, vamos entender o que são esses escoamentos subcrítico, crítico e supercrítico. Basicamente, o subcrítico é quando o escoamento ele é influenciado pelo que está à frente dele, né? Então o escoamento ele percebe condições jusantes, certo? O que significa? Imagina que tem um escoamento descendo e ele encontra um tipo de barreira na frente dele, certo? Água lá descendo, ele encontra uma barreira, então ela vai ter aí uma alteração no escoamento, a água ela vai agir de uma forma diferente. Isso é um escoamento subcrítico, ele está sendo influenciado pelo que está jusante dele, o que está à frente dele. O escoamento supercrítico, por outro lado, vai ser o escoamento que percebe condições de montante, né? Então, para o escoamento supercrítico, nada interessa do que está vindo à frente, interessa o que está vindo lá de trás. Então, para o escoamento supercrítico, sempre que tiver alguma coisa, uma alteração na sua montante, ou seja, de onde o escoamento está saindo, ele vai ser influenciado, certo? Isso é o escoamento subcrítico e o escoamento supercrítico. Bem, agora que a gente entendeu mais ou menos daqui, a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Vamos colocar isso aqui para cima, que eu vou entrar com outra fórmula. Existe uma outra fórmula aí que foi criada, eu não me lembro o nome da pessoa que criou essa fórmula, que ele chama ela de energia ou carga total. Então, com essa fórmula, a gente consegue calcular a energia ou a carga total. E ela diz o seguinte: H é igual a Z mais Y mais V ao quadrado sobre 2G. O que isso significa? O nosso H é a carga total, certo? Então, isso aqui é carga total do nosso sisteminha que vamos ter aí. O Z é a carga piezométrica, certo? Lembrando aí que
é um tipo de altura, né? Tudo isso daqui vai ser medido em metros, porque são cargas aí para hidráulica, a gente geralmente mede em metros. Então, carga piezométrica, e essa carga piezométrica, como ela é sobre piezométrico, então se é um escoamento aberto, geralmente ele está ali na mesma altura da água. Agora aqui nós temos a nossa altura da lâmina d'água, altura da lâmina d'água, vou colocar altura d'água para resumir. E aqui nós temos nossa carga cinética, né? O que é a carga cinética? É a carga que vai relacionar movimentos, né? Então a gente tem aí velocidade, temos aí a nossa gravidade, né? E aqui nós temos uns tipos de alturas, né? Isso tudo somado vai dar a nossa carga total do nosso sistema. Tá certo. Mas até então, onde é que nós entramos aí com o nosso escoamento subcrítico, supercrítico e crítico? Calma, vamos puxar isso daqui para o lado e a gente já vai tocar nesse assunto também. Vamos puxar isso aqui para cima. E vamos para a próxima parte do vídeo. Então, é o seguinte. A partir dessa energia ou dessa carga total, foi determinado uma outra coisa que basicamente foi eliminando aí a parte piezométrica. Então, desconsiderando nossa parte piezométrica, nós vamos ter aí uma outra fórmula que ela vai deixar de falar sobre a carga total e vai focar aí somente na energia específica. Então, essa é a fórmula que vai interessar para a gente, que é a fórmula da carga ou então energia específica. E como que essa fórmula é? Ela basicamente é o seguinte: energia específica é igual ao y mais velocidade ao quadrado sobre 2g. É quase a mesma fórmula da anterior, só que a anterior nós analisávamos a carga total. Agora nós vamos analisar somente uma carga específica, ok? Então eles não consideram aí a carga piezométrica. Então o que acontece? Por que ele desconsiderou essa carga piezométrica? Porque ele não, ele assim, tirou ela porque ela era uma diferença da altura na linha de energia, certo? Então ele basicamente eliminou a carga piezométrica porque ele queria somente uma coisa específica, certo? Então vamos lá. O que acontece? O escoamento crítico, que é o nosso número de Froude igual a 1, ele vai ter aí uma relaçãozinha muito legal com esse tipo de fórmula. Ele fala o seguinte: um escoamento crítico ele vai precisar da menor energia possível, certo? Então a mínima energia vai sempre ocorrer em escoamento crítico. O que significa? Significa que para a gente ter um escoamento, ele sempre vai estar entre um desses três, subcrítico, crítico e supercrítico. Mas que para esse escoamento existir, o mínimo que nós temos que ter vai ser aí a nossa energia crítica, certo? Então a mínima energia vai sempre ocorrer quando a gente tem um escoamento crítico, certo? Mínima energia, sempre escoamento crítico. Vamos anotar isso. Mínima energia para sempre escoamento crítico. Certo? Beleza. Então, vamos lá. O que acontece? Nós temos um gráfico. Eu vou apagar aqui a tela e vou colocar o gráfico aí para vocês poderem ver. Então, a partir aí da nossa formulinha da energia específica, ou seja, E é igual a y mais v ao quadrado sobre 2g, nós começamos a montar um gráfico. O que nós temos nesse gráfico? Vamos considerar que isso daqui é uma energia, certo? Se isso daqui é uma energia, tudo que está aqui desse lado também é energia. Então, a soma dessas coisinhas aqui, que vão dar essa energia aqui, também são energias. Então, vamos chamar isso daqui de tudo de energia, beleza? Então, y vamos chamar de energia 1, certo? E v ao quadrado sobre 2g vamos chamar de energia 2. Isso daqui são duas energias diferentes. Bem, vamos abrir aqui um gráfico. E esse gráfico aqui, ele vai relacionar, ele vai relacionar a nossa altura y, ok? Com a nossa energia. Energia, certo? Vamos primeiro fazer aqui o gráfico do E1. Vou fazer aqui, ó, E2 de vermelho e o E1 de verde mesmo. Então aqui, gráfico do E1. O E1,
ele é a mesma coisa que o y, certo? E1 é igual a y. Então, o que significa? Significa o seguinte, se a gente tem aqui E vale 1, logo, nosso y também vai valer 1, porque E1 é igual a y, certo? Então, se E1 vale 1, y vale 1. Vamos por aqui que tem um 2. Então, aqui também vai ser 2. Se E1 vale 2, y vale 2 também. Beleza, 3. Se E1 vale 3, y também vai valer 3. Por quê? Porque E1 é igual a y. E assim por diante. O que acontece? Cruzando esses dados que nós temos, nós vamos ter aí uma equação de primeiro grau. O que é equação de primeiro grau? Ela é uma reta, certo? Então temos aí uma reta que é definida pelo E1 igual a y. Bem, além do E1 igual a y, nós vamos ter aí também uma outra equação. Essa outra equação um pouco mais complicada. Então, nessa outra equação, nós vamos ter aí o E2. Então, vamos por aqui. E2 vai ser igual a v ao quadrado sobre 2g. Isso daqui é uma equação de segundo grau. Nós teríamos que ficar fazendo aqui com vários dados. Mas eu já sei a cara que isso daqui vai dar. E a gente sabe que a equação de segundo grau dá sempre uma parábola, né? No caso, essa parábola vai ter uma cara mais ou menos desse jeito, assim, ó. Uma coisa mais ou menos assim, certo? Ela é um pouquinho menos torta do que a do desenho que eu fiz, né? Mas tá valendo aí pra gente usar como exemplo. Então, o que acontece? Esse gráfico que nós criamos aqui, ó, esse gráfico inteiro, ele exprime tanto a equação do E2 quanto a equação do E1. E essas duas somadas dão a equação da energia específica. Então, esse daqui é o nosso gráfico da energia específica, certo? Gráfico da energia específica. Ok. E como é que a gente vai usar esse gráfico aqui? Vamos pensar o seguinte. Eu vou dar uma limpada aqui na tela de novo. Vamos passar isso daqui para cima. Isso aqui pode deletar, né? Porque já está ali do lado. Isso daqui também. Isso aqui também. E vamos passar isso daqui um pouquinho mais para o canto. Vamos supor que a gente tem aí um tipo de canal, um escoamento aí, certo? Aí de pedra ou sei lá, alguma coisa assim do tipo. Vamos supor que seja isso. O que vai acontecer? Aqui tudo aqui é de pedra, né? Não tem nada aqui, só pedra ou alguma construção que você criou aí para o canal. Beleza? E o que nós vamos ter? Nós temos água, certo? É como se você estivesse olhando um rio de frente e nós temos água passando nesse rio. Beleza? O que vai ser o escoamento crítico, subcrítico e supercrítico? Agora a gente vai começar a relacionar o escoamento crítico com essa fórmula. Basicamente, o escoamento crítico, lembra que eu tinha falado que a mínima energia determina o escoamento crítico, certo? Então, sempre que você tiver mínima energia, você tem escoamento crítico. Beleza? Olhando aqui nosso gráficozinho, vamos prestar bastante atenção para não nos confundir. Nós temos aqui, ó, nesse eixo, energia, certo? E nesse outro eixo, altura. Então, o que acontece? Aqui nós temos energia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? O que acontece? Ela está menor aqui e maior quanto mais ela vem para cá, né? Então, quanto mais para a esquerda, mínima energia, quanto mais para a direita, máxima energia, certo? Antes de qualquer coisa, onde que está aqui a nossa linha que a gente vai considerar como energia? Essa linha vermelha, que é a linha dessa segunda parte, ela vai ser uma linha de vazão, certo? Isso daqui é uma linha de vazão. Beleza? E a vazão, ela vai ter uma energia. Então, cada ponto dessa linha aqui vai ter uma energia diferente, né? Então, vamos supor aqui, ó, nós temos o ponto 6. Nesse ponto da linha vermelha, nossa energia vale 6, beleza? Então, aqui, mais um pouquinho para cá, nós temos 4. Nesse ponto da linha vermelha, nossa energia vale 4. E assim por diante. Nesse ponto aqui, ela vale 5, certo? Isso daí é o gráfico da energia.
tranquilo até então. O que acontece? Qual vai ser a nossa energia mínima? Nossa energia mínima vai ser a que está mais para a esquerda, ou seja, mais mínimo possível, né? No caso não é mais mínimo, mínimo possível. Então o mínimo que a gente pode ir nessa energia vermelha é aqui, ó. Porque pensa bem, aqui é muito pequeno, né? É o mínimo que a gente consegue vir. Se a gente for para cá, ele já começa a aumentar aqui, ó, o valor da energia. Ela vai sempre aumentando quanto mais você vai para lá, certo? Se você tentar descer, acontece a mesma coisa. Você vai descendo aqui, ó, e vai aumentando a energia. Ela sempre está indo naquela direção, sempre aumentando. Então, o nosso mínimo tá aqui, ó. Isso aqui é o nosso ponto mínimo, né? Ponto mínimo, ou seja, onde nós temos o mínimo de energia. Mínimo de energia. Beleza. Nesse ponto mínimo, lembra que eu tinha falado? Onde tiver energia mínima, você tem escoamento crítico. Então, o que, que vai acontecer? Ó? Vamos puxar uma linha aqui. Ó, que bacana. O que, que vai acontecer? O que, que isso daqui está nos indicando? Se a gente olhar aqui o rio de frente, isso daqui é o rio, certo? Você está olhando isso daqui de frente. O que, que significa? Que essa altura aqui é a altura que ele teria que ter para ser crítico. Então, isso daqui, ó, o que, que é essa altura? Essa altura aqui, olhando no nosso gráfico de novo, equivale a 2 metros, certo? Então, quando o nosso escoamento, nesse caso, estiver a 2 metros, a energia dele vai ser mínima, certo? Olhando aqui no gráfico, a energia vai ser mínima, né? É o mínimo de energia que a gente consegue vir. Beleza? E o que, que vai acontecer também? O que mais que a gente pode observar? Aqui, peraí, deixa eu pegar outra cor, só um instantinho. Aqui a gente vai ter, ó, daqui até aqui, a gente vai ter aí, ó, nossa região de altura da lâmina d'água, certo? Então aqui a gente vai ter a nossa altura da lâmina d'água, altura da lâmina d'água. Certo? Então isso daqui vai ter o nosso valor da altura da lâmina d'água, assim como aqui, né? E nesse pedacinho daqui para cá dessa linha, nós vamos ter aí a nossa energia cinética. Então, velocidade ao quadrado sobre 2g. Vocês estão entendendo como funciona mais ou menos esse gráfico? Aqui a gente vai ter o nosso y e aqui a gente vai ter o nosso v ao quadrado sobre 2g. O ponto mínimo vai determinar o escoamento crítico, certo? O ponto mínimo do gráfico dessa equação vai determinar o escoamento crítico, que é basicamente quando o número de Froude for igual a 1. Entenderam? É basicamente isso. Vamos para o próximo agora. A gente entendeu o que é o crítico. Vamos ver agora o que é o subcrítico e o supercrítico de acordo com essa equação. Vamos ter o seguinte. O que tiver acima do subcrítico, ou melhor, desculpa gente, confundi aqui. O que tiver acima do crítico, ou seja, se a gente tiver aqui uma altura, vamos supor que tem uma outra altura aqui, mais ou menos, uma outra altura. Então vamos por aqui que agora está mais cheio de água, está com mais água ali, beleza? Vamos analisar aqui o que aconteceu. Aqui é mais ou menos uns... Ué, esse aqui é 4, então aqui é mais ou menos uns 4,2, né? Então, nossa altura agora y é 4,2, mais ou menos, certo? E o que, que vai acontecer? Vamos voltar aqui para nossa linha vermelha, que é a nossa linha onde a gente analisa a nossa energia. Na nossa linha vermelha, nós vamos ter o seguinte. Ele está aqui, ó, acima do nosso ponto crítico, né? Ou seja, do nosso ponto de mínima energia. Beleza? Então, que vai acontecer? Se essa altura ela for maior, então, se essa altura aqui, né, essa altura for maior do que a do crítico, que a gente está vendo que ela é realmente maior, então, se y for maior do que
o y crítico, nós vamos ter um escoamento subcrítico, certo? Ou então, número de Froude menor do que 1, beleza? Então, sempre que a altura for maior do que a altura crítica, nós vamos ter um escoamento subcrítico, ou seja, o número de Froude vai ser menor do que 1. Da mesma forma, se nós tivermos aí uma altura menor do que a altura crítica, certo? Então aqui a gente tem uma altura menor do que a altura crítica. Então vamos lá, altura menor do que a altura crítica, nós vamos ter aí um escoamento supercrítico, certo? Supercrítico, ou então número de Froude maior do que 1, beleza? É basicamente assim que funciona. Se vocês observarem aqui, nossa energia para esse menor do que a nossa altura crítica, né? Então, nossa energia para esse escoamento supercrítico é igual a 5, certo? E ao mesmo tempo, nossa energia para esse escoamento subcrítico também é igual a 5. Por que isso acontece? Isso daqui é uma equação de segundo grau, ou seja, nós temos dois possíveis valores para o mesmo x. Vamos supor que isso daqui fosse um x ao quadrado. Lembra que você fazia a equação de segundo grau com Bhaskara e saía dois valores de x, x1 e x2? Aqui é a mesma coisa. Nós temos uma equação de segundo grau, aqui está elevado ao quadrado, certo? E o que acontece? Por mais que a gente use somente um número de E, né, um número de energia, nós temos aí dois valores. Um valor subcrítico, ou melhor, um valor supercrítico, que está menor do que nossa altura crítica, e um valor subcrítico, que está maior do que a nossa altura crítica, ok? Vamos limpar um pouco a tela, porque está muito suja de novo, e a gente já volta com o gráfico aqui novamente.